Nós tínhamos lido Jeremias 29, agora leremos Jeremias 9. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim diz a palavra do Senhor. Vou pedir meu diácono Betinho, se puder ligar um ventilador aqui atrás para mim. Eu agradeço, que eu estou pingando. Está aqui, ó, desse aqui embaixo, aqui atrás do púlpito. Vamos ler Jeremias 9, 23 e 24. Nós vamos ler todos juntos, irmãos, numa só voz. Vamos lá? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e em saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Vamos orar uma vez mais, pedindo ao Senhor que nos fale poderosamente ao coração, por meio da sua santa e bendita palavra. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Louvado seja Deus. Obrigado, Betinho. Vamos orar ao nosso Deus aqui, clamando a sua bênção. Querido Deus eterno Pai, muito obrigado pela bênção que o Senhor nos dá de adorar-te em espírito e em verdade nessa noite, porque tu nos amaste antes da fundação do mundo e enviaste o Cristo para morrer na cruz e pagar os nossos pecados. Deus, é por causa dele que nós estamos aqui, para adorar-te, para glorificar-te, para bendizer-te, para exaltar-te e para ouvir o que o Senhor requer de nós. Pai, fala ao nosso coração, que a tua palavra seja poderosa, como espada de dois gumes, para dividir alma e espírito, para abençoar o nosso coração, para nos quebrantar, para nos renovar, para nos fazer voltar ao primeiro amor. Ó Deus maravilhoso, tu és Deus vivo que fala conosco na tua palavra. Abençoa, Deus, o nosso coração e, ó Pai, renova em nós o desejo de te servir com todo o nosso ser. Essa é a nossa oração, grande Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos e irmãs, nessa noite. Qual é o fim principal do homem, irmãos? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós fomos criados para a glória de Deus. O grande problema do ser humano foi quando ele ouviu a voz do diabo e quis ser igual a Deus. E, portanto, ele quis a glória para si. E Deus é o único digno de ser glorificado. Ele não divide a glória dele com ninguém. E o grande problema do ser humano é que toda vez que ele está longe de Deus, ele busca a glória para si. Eu não sei se você viu, há alguns anos atrás, aquele precioso filme chamado Troia, onde mostra a guerra do rei Agamenon, juntando vários reis da Grécia, para derrotar o rei de Troia. E o grande objetivo do Agamenon era vingar o fato de que o príncipe de Troia tinha tomado a sua esposa, a belíssima Helena de Troia. E dentre os heróis daquela guerra estava Aquiles, que não se submetia ao rei da Grécia. Então o seu pupilo perguntou a ele por que ele iria participar daquela guerra, já que ele não considerava a autoridade do rei da Grécia. E ele disse o seguinte: quem participar dessa guerra vai ter seu nome lembrado para a eternidade. Quem participar desta guerra vai ter seu nome lembrado para a eternidade. O objetivo do grande guerreiro Aquiles no filme era buscar a glória para si. E meus queridos amigos e irmãos, nós temos que tomar cuidado na nossa vida cristã, porque Deus nos abençoa muito e muitas vezes nós somos capacitados por Deus para fazer muitas obras para Ele. Mas de repente, quando nós fazemos a obra de Deus e ninguém se lembra de agradecer-nos, se nós deixarmos isso entrar no nosso coração e ficarmos tremendamente chateados, isso significa
que nós não fizemos a obra de Deus para a glória de Deus. Eu me lembro uma vez que Reverendo Hernandes tem até uma experiência parecida com essa. Eu estive pregando no aniversário de uma igreja e de repente o pastor agradeceu todas as pessoas naquele aniversário, mas ele não agradeceu a irmã que fez o bolo. E a irmã disse o seguinte: se não me agradecer, o ano que vem não tem bolo. Ela fez o bolo para que agradecessem a ela e não para a glória de Deus. Por que você faz o que faz? Nesse livro de Jeremias, Deus levanta esse profeta que tem um coração de pastor, considerado profeta chorão, porque ele prega confrontando os pecados do povo no Antigo Testamento. O povo o persegue e mesmo assim ele chora diante de Deus, clamando a Deus que não discipline o seu povo. Queridos amigos e irmãos, do contexto do nosso texto, quando Jeremias confrontava o pecado do povo, o povo se jactava do fato de que dentre eles estava o templo do Senhor. E eles diziam: templo do Senhor é este, Deus nunca jamais destruirá o seu templo. E por isso eles viviam uma vida de pecado, uma vida de disfarçatez, uma vida de sem-vergonhice, de trapaça, de mentira, de engano, de adultério, porque eles achavam que o templo os livraria da disciplina do Senhor. E o Senhor mostra para eles que a maior glória deles não é serem filhos de Abraão, Isaque e Jacó, não é terem o templo de Deus entre si, mas a maior glória que eles têm é a glória de ter um relacionamento vivo e pessoal com Deus. E é por isso no texto que lemos nesta noite que o Senhor vai nos ensinar como glorificar a Deus. Como glorificar a Deus. E a primeira verdade que o nosso texto nos diz é a seguinte: seja humilde. Como glorificar a Deus? Seja humilde. Nós vamos ler aqui, irmãos, versículo de número 23. Vamos ler todos juntos, versículo 23, o que diz o texto? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Meus irmãos, o que nós vemos por aí é justamente o contrário disso. Os homens que são sábios se colocam acima dos outros e se consideram superiores, e os demais réis mortais, miseráveis que não sabem de nada. Os homens que são fortes exibem seus músculos e mostram seu poder e fazem com que os demais se sintam maus, uns fracotes diante deles. E aqueles que são ricos, muitas vezes, demonstram a sua riqueza, mostrando que são maiores do que aqueles que não têm nada, na perspectiva deles. Pois bem, o Senhor ensina aqui a quem é sábio, a quem é forte e a quem é rico, a não se gloriar nestas bênçãos. Sabe por quê? Porque tanto sabedoria, como força, como riqueza, são dádivas de Deus. Davi, no final da sua vida, quando consagra os bens ao templo, diz: riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Se alguém tem recurso, não é porque ele é melhor do que os outros, foi simplesmente porque Deus determinou que ele teria recursos. Se alguém é sábio, a Bíblia diz que a sabedoria é fruto do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a pessoa não é melhor porque ela é sábia. Ela só é sábia porque Deus deu a ela a bênção de temer a Deus e o Senhor deu a ela a sabedoria como dom. E se alguém tem força, toda a verdadeira força vem de Deus, porque todo poder pertence ao Senhor. Então ninguém deveria gloriar-se na sua sabedoria, na sua força ou na sua riqueza. Com isso, o Senhor está nos ensinando que, se nós queremos viver uma vida que glorifica a Deus, nós devemos ser humildes. 1 Coríntios 4:7 diz: quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Se você tem o talento maravilhoso de cantar, foi Deus que te deu esse talento. Você não pode se ensoberbecer por isso. Se Deus te deu o dom de ensinar como ninguém, e você é um grande teólogo, louvado seja Deus, isso é graça do Senhor, não é porque você mereça. Se você prega a palavra com poder e ela alcança os corações, você não pode se sentir melhor do que qualquer pessoa por causa disso.
porque isso é dom, dádiva do Espírito Santo. Se você serve na igreja e é uma bênção no meio dos irmãos, aleluia, louvado seja o Senhor. A Deus seja dada toda a glória, mas os seus dons e os seus talentos vêm do Senhor. É por isso que Paulo diz, quem que te faz sobressair? É o Senhor. O que você tem que você não tem recebido? Tudo que você tem foi Deus que te deu. E se você recebeu, como é que você vai se vangloriar? Dizer, olha aqui para mim, eu sou o cara. Você não é nada. Se você tem alguma coisa, é porque Deus deu. Então, dê toda a glória ao Senhor. Nós nos lembramos, irmãos, de homens que na história se jactaram contra Deus e se deram muito mal. Nós nos lembramos quando Herodes vai ser reconciliado com alguns dos seus súditos, e quando ele aparece vestido lá no livro de Atos com uma roupa de prata, e ele começa a fazer um discurso, as pessoas dizem, isso não é voz de um homem, é voz de um Deus. E Herodes não glorifica a Deus, ele aceita aquela glória, e de repente é como que ele tem um nó nas entranhas e os vermes começam a comer já o seu estômago e o seu intestino, porque ele quis receber para si a glória que não pertencia a Deus. Os irmãos vão se lembrar daquela belíssima embarcação, que era a maior embarcação do mundo, construída no início do século XX, e disseram que o Titanic era a maior glória do mundo, e alguém disse, esse nem Deus afunda. E o Titanic não completou uma viagem sequer, para dizer que ninguém é nada comparado ao Senhor. Ou nós nos lembramos da frase de John Lennon, quando os Beatles estavam no seu auge, e eram frenesi no rock, alcançando a juventude do mundo inteiro. John Lennon disse que os Beatles se tornaram mais famosos que Jesus Cristo. Os Beatles acabaram e John Lennon morreu assassinado. Mas nosso Senhor continua a reinar, soberano sobre tudo e sobre todos. Também disseram que depois que o nosso país teve eleições, depois de um tempo de governo militar, quando foi eleito o presidente Tancredo Neves, eu me lembro, eu era menino naquela época, 1985, e de repente, 1986, alguém fala que ele disse que nem Deus vai me impedir de ser presidente do Brasil. E poucos dias antes da sua posse, ele cai doente e vem a falecer. Irmãos, o homem não pode se gloriar a si mesmo diante de Deus, porque ele é criatura. Se você quer viver uma vida que glorifica a Deus, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que pedir a Deus, Senhor, me dá um coração quebrantado e humilde. A palavra de Deus diz que o coração compungido e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. A palavra de Deus também diz, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4:10. 1 de Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu quero lhe perguntar, irmão, você tem sido um soberbo? A irmã tem sido soberba? O irmão tem se mantido ferrenho no seu orgulho? O irmão tem recusado se humilhar diante do Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados? E se humilhar também diante dos seus irmãos quando vem a falhar? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê um coração quebrantado e humilde em nome de Jesus. Que Deus te visite com arrependimento nessa noite. Amém, meu irmão? E que você entenda que se você quer glorificar a Deus, você precisa viver uma vida de humildade. Como glorificar a Deus? Seja humilde. Você tem glorificado a Deus? Pastor, como glorificar a Deus? Em segundo lugar, a palavra do Senhor nos diz nesta noite, conheça a Deus. Em primeiro lugar, como glorificar a Deus? Seja humilde.
Mas como glorificar a Deus? Conheça a Deus. Nós vamos ler, irmãos, primeira parte do versículo 24. Primeira parte do versículo 24 diz assim: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Não existe nada em mim e você, irmão, que nos dê a capacidade de nos gloriarmos a nós mesmos. Já que tudo que temos de bom é dádiva. E como dizia o reverendo João Calvino, se alguma coisa boa acontece comigo é Deus, se alguma coisa errada acontece sou eu. É simples assim a matemática do agir de Deus. Se deu certo, é Deus. Se deu errado, fui eu. Então, entendendo isso, você já aprendeu que tem que ser humilde. Mas como glorificar a Deus? Se você for se gloriar de uma coisa, e também é graça, porque você não conheceu a Deus por si mesmo, mas foi porque Ele soberanamente resolveu se revelar a você, porque você por si mesmo jamais buscaria a Deus. Mas se você for se gloriar de alguma coisa, o Senhor diz, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. E o verbo usado para conhecer aqui significa ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Deus já usa o termo eu sou. E o nome dele, o Senhor, também significa eu sou o que sou. Então, duas vezes na mesma frase, o texto diz, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer intimamente que eu sou o eu sou. É isso que ele está dizendo. Que eu sou o grande eu sou. Esse nome eu sou, amados irmãos, traz diante dos nossos olhos algumas características que são únicas de Deus. Porque se Deus é, significa que ele não foi criado por ninguém. Ele é autoexistente. Mas se Deus é, amados irmãos, ele não foi criado, ele é autoexistente, ele existe por si mesmo. Mas ele sempre existiu. Significa que Deus é eterno. E no meu caso e no seu, vida eterna vai ser existência continuada, porque nós tivemos um princípio. Nós somos criados, e depois o Senhor vai nos dar vida eterna, mas no sentido pleno do termo, só quem tem eternidade é Deus, porque a eternidade está além do tempo, e Deus sempre existiu. É para deixar-nos perplexos. Ninguém criou o Senhor. Ele sempre existiu. Esse nome, eu sou, significa que Deus se basta, ele é autoexistente, mas significa que ele é o Deus eterno. Mas esse nome significa também que Deus é imutável. Porque quando ele diz eu sou, significa que ontem ele é, hoje ele é, amanhã ele é o mesmo. Tem um versículo lá em Hebreus 13 que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Ele é o Deus imutável. Deus é imutável em seu ser. O ser dele não muda. Sabedoria, poder, justiça, bondade, verdade, fidelidade, irmãos. Louvado seja Deus. Nós conhecemos esse Deus que é autoexistente, esse Deus que é eterno, esse Deus que é imutável, e eu sou significa que ele é infinito. E ele é maior do que o universo. Ele verdadeiramente é o infinito. E com esse nome, irmão, Deus se revelou a Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. A Abraão, Isaac e Jacó, Deus se revelou como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas quando foi do contexto de libertação do cativeiro do Egito, quando Moisés disse assim, eles vão perguntar qual é o seu nome, Deus, o que é que eu vou dizer a eles? E o Senhor falou para eles, eu sou o que sou. Você dirá que eu sou, me enviou a vós outros. E com esse nome, Moisés enfrenta Faraó e liberta o povo de Deus da escravidão do Egito. Então, meu querido amigo, irmão, você precisa entender que conhecer a Deus como eu sou significa que você foi libertado da escravidão do Egito espiritual. Você foi libertado da escravidão do pecado.
Eu sou, no Novo Testamento, se chama Jesus. Jesus significa Yahvé que salva. Esse é o significado do nome de Jesus. Ele é o grande eu sou, porque tal como o Pai, Ele é autoexistente, Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é imutável, mas Ele é o nosso grande libertador. Porque Ele nos tirou das garras do pecado e nos trouxe para o seu reino. Ele nos libertou do poder do diabo e nos perdoou os pecados e nos deu a vida eterna e nos reconciliou com Deus. E das mãos do Senhor Jesus, ninguém pode nos arrebatar. Louvado seja o Senhor. Esse é o nosso grande Salvador. E a maior glória que nós temos é conhecê-lo, é amá-lo, é nos relacionarmos com Ele, é ter a sua presença gloriosa em nossa vida. Irmãos, quando eu penso que o Senhor me amou, eu fico constrangido. Eu falo, Deus, eu sou tão pecador, e o Senhor mandou Jesus para morrer na cruz por mim. Que amor é esse, irmão? Quando eu entendo que esse Deus incomparável, que está acima de tudo quanto existe, mandou o único filho dele para morrer na cruz por um verme como eu. E esse filho pagou a minha dívida, e os meus pecados foram perdoados, e ninguém me tira das mãos de Jesus. Que bênção se compara a isso? Essa é a maior bênção que nós temos, irmão. Sabe por quê? Porque você pode ter dinheiro na bolsa, e a bolsa pode quebrar, e você perde seu dinheiro. Você pode passar um aperto, você tem um imóvel, você tem que vender o imóvel. Você pode ter um carro, o carro bate, você não consegue andar. Mas se você, meu querido amigo e irmão, perder a saúde, a salvação, ninguém tira de você. Que bênção maravilhosa. Ninguém tira você das mãos de Jesus. É por isso que tem um cântico que eu gosto muito do antigo Quarteto Palavra da Vida, irmãos. Ele diz assim, pensando na graça de Deus na sua vida, ele diz assim: como entender que me alcançou o sangue purificador e que morreu por quem o matou, amando a quem o rejeitou. Grandioso amor, como entender? Deus sim quis por mim morrer. Grandioso amor, como entender? Deus sim quis por mim morrer. Na segunda estrofe ele diz assim, deixou o trono de seu Pai, enfim da graça me concedeu, se esvaziou e se humilhou, e o próprio sangue derramou. Grandioso amor, como entender? Deus sim quis por mim morrer. Grandioso amor, como entender? Deus sim quis por mim morrer. Eu não acredito que você não fica perplexo com isso. O próprio Deus desceu da glória e resolveu morrer na cruz por você. Toda a glória seja dada ao Senhor. Amém, meu irmão? A maior bênção que você tem é conhecer a Jesus. Portanto, ame-o, leia a sua palavra, busque-o em oração, adore-o, caminhe com ele, consagre a sua vida a Ele, porque a maior bênção que você tem é conhecer intimamente o Senhor. E se você é de Jesus, essa bênção ninguém tira de você, porque você pertence ao Senhor. Que você glorifique a Deus por isso, e saiba que você é a pessoa mais abençoada da terra. Mas ao olharmos para a palavra do Senhor nessa noite, nós nos perguntamos, em último lugar, como glorificar a Deus? Em primeiro lugar, o texto diz, seja humilde. Em segundo lugar, o texto diz, conheça a Deus.
Mas em terceiro e último lugar, como glorificar a Deus, pastor? Em último lugar, o nosso texto diz: agrade a Deus. Como glorificar a Deus? Agrade a Deus. Se nós olharmos aqui para o versículo 24, o Senhor diz que a nossa glória é conhecê-lo e saber que Ele é o Senhor, e diz assim mais na segunda metade do texto: e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Louvado seja Deus, irmão. Deus diz que Ele atua com misericórdia na terra. Sabe o que significa misericórdia, né? Ele não te dá o que você merece. Você merecia que Deus te jogasse no inferno. Que Deus chegasse no precipício do inferno e te empurrasse. Morre miserável, porque você pecou contra mim, você ia cair infinitamente lá e ser destruído. Mas Deus não faz isso. Ele não te dá o que você merece, porque Ele mandou Jesus para morrer na cruz por você. Misericórdia é o ato de Deus de não nos dar aquilo que nós merecemos. Ele coloca o seu coração na nossa miséria. Mas Ele diz mais: eu faço misericórdia, eu faço juízo. Deus julga corretamente todas as causas. Às vezes nós ficamos perplexos, irmãos, diante de juízes injustos, juízes que perseguem cristãos, juízes que estão destruindo a vida de pessoas. Esses juízes acham que eles são Deus, mas eles não passam de miseráveis, porque um dia eles vão comparecer diante do tribunal de Deus, e aí não haverá como escapar. Deus faz juízo. Mas Ele diz que não só faz juízo, Ele faz misericórdia, faz juízo, faz justiça. E justiça, irmãos, tem dois sentidos. Para nós cristãos, quando nós nos arrependemos de nossos pecados e cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus nos dá a justificação pela fé. O que é a justificação pela fé? É um ato judicial de Deus. Quando você crê, é como se Deus batesse o martelo e dissesse: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Ele considera sobre nós o que Cristo fez na cruz, e é como se Ele pegasse os óculos da sua justiça e olhasse para nós e visse Cristo em nós. Porque agora nós nos vestimos da roupa de Jesus. Essa é a justificação pela fé. Então Deus faz justiça quando você se arrepende dos seus pecados e crê, porque Cristo pagou a sua dívida. Mas fazer justiça também significa que Deus faz com que sua palavra seja obedecida, para a honra e glória do seu santo nome. Então Deus diz que Ele faz misericórdia, juízo e justiça. Mas Ele diz mais, no final do versículo: porque destas coisas me agrado. O que agrada a Deus? Misericórdia, juízo e justiça. E sabe por que Ele se agrada disso? Porque Ele é misericórdia, juízo e justiça. Então, se você quer agradar a Deus, você tem que ser misericordioso, porque Deus é misericordioso com você. Se você quer agradar a Deus, você tem que julgar as coisas retamente, e não ser alguém, querido amigo e irmão, que tergiversa, ou só vê as coisas do seu lado. Mas se você quer agradar a Deus, você tem que crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, porque só assim você é justificado no tribunal de Deus. E se você crê em Jesus Cristo, foi salvo por Ele, agora você vai viver para glorificá-lo e obedecer a palavra dEle. O Senhor diz que essas são as coisas que lhe agradam. Querido amigo irmão, eu gosto muito do versículo de Miqueias 6:8. E o texto diz lá: Ele disse ao homem o que Ele requer de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, que andes humildemente com o Senhor teu Deus. Levemos com o versículo ali, vamos ler todos juntos comigo, vamos lá? Ele te declarou ao homem o que é bom, e que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o seu Deus. Parece o mesmo sermão que eu estou pregando aqui. Miqueias copiou o sermão de Jeremias.
Misericórdia. Nós temos que ser misericordiosos porque Deus tem misericórdia de nós. Pratique a justiça, obedeça a palavra. Vive em humildade na presença de Deus. Deus diz no texto que Ele se agrada da misericórdia, do juízo e da justiça. Se você crê em Jesus e tenta viver como alguém que é misericordioso, alguém que tenta ser justo nos seus caminhos, não para ser salvo, porque Deus não te aceita por causa disso, mas como evidência de que você foi justificado. Então você vai viver para agradar a Deus, porque você creu em Jesus e foi salvo por Ele, e foi resgatado de todos os seus pecados. Eu quero lhe perguntar, você tem buscado agradar a Deus? Ou você tem buscado agradar a si mesmo? Quando surge diante de você uma tentação, você pergunta, não vou fazer isso porque não agrada o meu Senhor? Você busca agradar a Deus? Certa vez eu ouvi a história de um pastor muito sábio, mais velho, que estava com um grupo de pastores jovens. E aí, o pastor virou e falou assim, pastor, falou para o mais velho, pois não, meu filho, o senhor sabe por que Pedro negou Jesus? O pastor, não, meu filho, porque ele curou a sogra dele. Piada infame, né, Suza? Aí, sabe o que o pastor mais velho falou assim? Não gostei. A Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E quantas vezes, irmãos, a gente com besteira fica tomando o nome do Senhor em vão? Se a gente sabe que o nosso objetivo é agradar o Senhor, nós vamos ficar fazendo piadinha com o nome do Senhor? Nós não podemos fazer isso. Então, nós temos que buscar agradar o Senhor nos mínimos detalhes. Então, quando a gente vem para o culto, a gente tem que se perguntar, essa roupa agrada a Deus ou não agrada a Deus? Quando você se relaciona com irmãos ou com irmãs da igreja, você tem que perguntar, o jeito que eu me relaciono com meus irmãos da igreja, agrada a Deus ou não agrada a Deus? Nós estamos aí nas mídias sociais. Eu gosto de usar as mídias para pregar o evangelho, mostrar o que a gente está fazendo na igreja. Mas de vez em quando a gente entra nas mídias e vê umas irmãs fazendo umas poses. Eu falo assim, será que elas perguntaram se isso agrada a Deus ou não agrada a Deus? Tem pose que agrada a Deus. Tem pose que definitivamente não agrada a Deus. Quando você abre a sua boca, a palavra que você fala agrada a Deus? Ou a sua palavra desagrada a Deus? Quando você faz o seu trabalho, lá no seu trabalho, o que você faz? Agrada a Deus ou desagrada a Deus? No seu casamento, tem alguns aqui que estão no tempo que são casados, a maneira como você trata seu cônjuge, agrada a Deus ou desagrada a Deus? Nós que somos pais, a maneira como estamos criando nossos filhos, agrada a Deus ou desagrada a Deus? Irmãos, se nós somos comprados pelo sangue do Senhor, nós precisamos entender que nós já não nos pertencemos mais. Nós não nos pertencemos mais. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis diante de Deus o vosso corpo, como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo que o nosso corpo, a nossa mente, a nossa vida pertence ao Senhor. E porque Cristo morreu por nós, agora nós oferecemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa fala, os nossos relacionamentos, todos para o Senhor.
E aí ele diz em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, não entre no molde do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mude sua maneira de pensar. Comece a pensar para a glória de Deus. E ele diz que se você pensa como quem quer agradar a Deus, você vai experimentar que a vontade de Deus na sua vida é boa, perfeita e agradável. Então, ainda que seja uma perda, ainda que seja um maltrato, ainda que seja uma doença, na hora nós vamos ficar chateados porque nós somos pecadores, mas a gente para e reflete e entende que o que está acontecendo conosco é exatamente o melhor que podia acontecer. É bom, porque vem de Deus. É perfeito, porque é o que Deus quer. É agradável, porque Deus vai usar tudo isso para nos abençoar, ainda que seja um momento de dificuldade. Quando a gente entende isso, irmão, a gente para de querer viver para si mesmo e começa a querer viver para agradar a Deus. Eu quero perguntar para você, você busca agradar a Deus? O que você assiste na TV agrada a Deus? Sua maneira de falar agrada a Deus? Seus olhos agradam a Deus? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, meus irmãos? Que Ele perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. E que nós entendamos que se não há culto em nossa vida, não há vida em nossos cultos. A vida do crente é um culto a Deus, porque ele foi lavado pelo sangue de Jesus. Então que você comece a viver como quem foi alcançado pela misericórdia, como quem foi justificado pela fé e como alguém que quer ver o juízo de Deus se estabelecendo nesse mundo. Porque dessas coisas Deus se agrada, diz o Senhor, que você busque viver não para agradar a si mesmo, que você busque viver para agradar a Deus. Ao final dessa exposição, onde ouvimos o Evangelho, a exposição do texto, eu quero perguntar a você, você tem buscado glorificar a si mesmo ou glorificar a Deus? Onde você tem colocado a sua glória? Na sua sabedoria? Nos seus títulos? Na sua riqueza? Nos seus bens? Na sua força? Na sua inteligência? Na sua beleza? O Senhor está dizendo que isso não vale nada diante de Deus. Deus nos ensina como glorificar a Deus. Seja humilde, conheça o Senhor, agrade a Deus, porque Ele te amou e deu Cristo na cruz para te salvar. Que Deus nos permita viver uma vida de humildade, que nós busquemos conhecer e amar o nosso Senhor cada dia mais e mais, por meio do estudo da sua palavra e da vida de oração, e que nós busquemos agradar a Deus todos os dias da nossa vida. Se vivermos assim, confiados na obra de Cristo Jesus, nós viveremos para glorificar a Deus. Que Deus te abençoe, que você viva uma vida que glorifique a Deus, em nome de Jesus. Amém.